para discutir a regulamentação dos serviços funerários, convidamos o chefe do Departamento Jurídico da Secretaria de Ação Social, Felipe Ferraz. Boa tarde, doutor Felipe. Boa tarde. E também o assessor do Sindicato das Funerárias, Aloísio Rezende. Boa tarde, doutora Aloísio. Boa tarde. Bom, o nosso debate começa logo depois do intervalo e nós queremos ouvir também a sua opinião. Nós voltamos já. A licitação é o suficiente para regulamentar os serviços funerários no Distrito Federal ou serão necessárias outras medidas para acabar com os abusos? É com essa pergunta que nós damos início ao debate de hoje. E eu começo perguntando ao representante da Secretaria de Ação Social. Doutor Felipe, a licitação, nos moldes como ela foi apresentada, ela sana todos esses problemas? Bom, a licitação, na verdade, ela regulamenta a permissão dos serviços funerários. Vai habilitar as empresas do Distrito Federal, né? Os problemas podem continuar a vir existindo, mas cada um deve ser analisado separadamente. No momento que a população se depara com alguma dificuldade de serviço funerário, ela deve procurar o órgão competente e denunciar e pedir ajuda. E nesse caso, o órgão competente é a Secretaria de Ação Social? Depende. A Secretaria de Ação Social é competente até um certo limite, né? Porque nós temos a competência concorrente da administração de Brasília, né? Cada uma na sua cidade correspondente, e também da Secretaria de Saúde, para fiscalizar caso a caso. No caso dos hospitais, por exemplo, já a IML seria polícia, não é isso? Sim. Cada um na sua competência, né? A Secretaria de Ação Social vai acompanhar o trabalho das funerárias, né? E no caso de alguma irregularidade, essas funerárias habilitadas, permissionárias, poderão até perder essa permissão, ser cassada ou suspensa, dependendo, né, do fato, ou até uma penalidade de multa ou advertência, né? Doutora Luísa, como é que está hoje o mercado? Bem, Fernanda, o serviço funerário de Brasília, ele está sendo explorado por empresários, por diretores funerários e por especuladores. Daí é essa máfia, que é chamada como máfia de alguém que presta desserviço à população. Eu entendo que a licitação para selecionar as funerárias vai estabelecer um patamar uniforme de conceito, de qualidade técnica, para se prestar um serviço adequado à população. Hoje existe uma concorrência desleal, pessoas que não são organizadas como empresas, prestam esse serviço, muitas vezes até cobrando mais barato? Sim, aí esse é um ponto. O serviço público, ele é tarifado, não deve se falar em tabela. O cidadão, ao perder um ente querido, ele tem que saber que está protegido por uma tarifa de serviço público, fixada pelo governo, e que ele não tem que procurar uma ou outra funerária pedir desconto. Ele procura a funerária de sua simpatia, de seu relacionamento de amizade e pronto. Ele não há necessidade de ter. E é importante saber que hoje os diretores funerários estão, no Brasil todo, estão se qualificando. Nós temos uma associação nacional e temos um código de ética, onde pelo próprio código de ética nós podemos fazer indicativos de punição. E em Brasília, já antecipando, foi criado em 2000 um sindicato dos estabelecimentos funerários que vai cumprir a sua função institucional de prestar assessoria ao governo. Agora, eu entendo que a licitação é o princípio. Muitas coisas têm que ser feitas ainda para se complementar um atendimento à cidadania, ao cidadão brasileiro. Doutor Felipe, essas tarifas regulamentadas pelo governo, elas vêm sendo praticadas hoje? Nós temos, na verdade, a limitação aos preços máximos dos serviços funerários, né? Isso está estabelecido na lei, na portaria 180 da Secretaria de Ação Social, em que coloca os preços máximos que podem ser desenvolvidos pelas funerárias, né? Então, dentro desses preços máximos, essa licitação habilitará essas empresas que trarão propostas de preços. E o próprio mercado irá regulamentar essa questão de preço, porque quando aumenta a concorrência regulamentada, a tendência do preço, a tendência seria cair, não é? Agora, essa tarifa máxima, como o senhor colocou, hoje ela é respeitada? Sim, ela acredito que seja respeitada. Até agora não chegou nenhuma denúncia à nossa secretaria de desrespeito a essas tarifas, né? Então, é de nosso conhecimento que elas vêm sendo respeitadas. Nós vimos aí até na matéria, eu conversei com o deputado autor do projeto, que regulamenta o trânsito dessas pessoas, muitas vezes ligadas a funerário, até mesmo essa troca de informações por funcionários, servidores, muitas vezes do próprio governo.
Com a licitação, essa lei vai ganhar um reforço ainda maior? Eu acho que a regulamentação é o caminho, né, para que as coisas fiquem mais organizadas e que exista um respeito maior. Agora, nós precisamos também da ajuda do cidadão. Quando aconteça alguma dificuldade nesse sentido, que eles procurem os órgãos competentes e denunciem, para que a gente possa estar acompanhando. Doutor Luiz, se não me engano, a licitação quer regulamentar 60 empresas, não é isso? 60 empresas. Bom, hoje são pouco mais de 300, segundo... 30, perdão. 60 empresas na licitação, 30 existem hoje no Distrito Federal, segundo a Secretaria de Ação Social. Vocês acham que 60 é muita empresa para a necessidade de mercado hoje aqui do DF? A segunda lei 8.987, lei federal, que regulamenta a concessão do serviço público, ou seja, o artigo 175 da Constituição, a concessão, a permissão é feita por conta e risco do prestador de serviço. Como em Brasília tem em média 900 óbitos por mês, significa dizer que 60 funerárias teria que atender meio atendimento por dia. E o edital exige que elas funcionam continuadamente, ou seja, 24 horas por dia no período noturno em regime de plantão. Então nós achamos que o número fixado no edital, ele é um pouco excessivo. Ele compromete o equilíbrio econômico e, contrariando o que o doutor Felipe muito sabiamente disse, ele vai trabalhar na contramão, forçando o aumento de preço para a sobrevivência das funerárias. Nós temos dados concretos que poderemos colaborar com o governo, onde pode-se chegar a uma definição do número de funerárias correto. Só para você ver, Goiânia, que tem uma população quase próxima à de Brasília, tem 12 funerárias atuando. E há de ser considerado também que no entorno de Brasília, cada município tem 2, 3 funerárias atuando. Então nós temos um grande número de competidores dentro do mercado. Já seria a mesma coisa que colocar, porque são atendidos no transporte coletivo, muito mais do que no serviço funerário a população do transporte coletivo atende. Seria o caso, então, de colocar 600 empresas de transporte coletivo em Brasília. Ok, doutor Felipe, nós vamos para o intervalo agora. Na volta, o senhor fala sobre isso, essa questão de que a licitação pode trazer um aumento de preço e se esse número realmente é excessivo ou não. Nós vamos para mais um intervalo. Na volta, queremos também ouvir a sua opinião. Ligue para 481-2010 e participe. Mas antes, confira os indicadores econômicos. Os juros de empréstimo para servidores do GDF para o prazo de uma... Então, o doutor Aloysio disse que esse número de 60 funerárias pode fazer subir o preço hoje do mercado. Ele está equivocado, porque na verdade o edital habilitará até 60. Não significa que nós habilitaremos 60, né? Pode habilitar menos. Além do que, essas vagas foram disponibilizadas através dos estudos do IBGE, que verificou-se que o número da população do Distrito Federal comporta esse número de funerárias. Além do que, nós temos óbitos de pessoas do entorno que vêm ao Distrito Federal utilizar a rede hospitalar do Distrito Federal e que acabam a ser sepultadas aqui no Distrito Federal e utilizam também os serviços funerários daqui, né? Então isso também aumenta o número de atendimentos. E na verdade, a regulamentação do mercado, ela é necessária porque o número maior de funerárias, né? O que vai acontecer? Quem for mais competente, quem tiver o preço melhor, a melhor oferta, vai poder trabalhar mais. Livre né? concorrência. Livre concorrência, exatamente. Então esse é o objetivo. Vou registrar agora a participação de um telespectador. Boa tarde, quem fala? Boa tarde. Meu nome é Francisca Marques, eu estou falando da Santa Maria. E eu quero realmente colaborar com essa matéria aí e para testemunhar um caso que houve comigo, com um ente querido meu também, que eu fui buscar, fomos noticiados da morte do meu marido pelo um funcionário de funerária. Tá certo. A começar. A briga começou lá, aí depois que eu fui para pegar o óbito, a briga começou dentro do Hospital Regional do Gama, pelos indicadores que eram esses guardinhas, e terminou do lado de fora entre empresas funerárias, entre empresas não, que realmente eu não vi empresa nenhuma lá. Eu vi só que eles me falaram que era agente funerário, os
chamado Papa de Fundo. Lá do lado de fora, com socos e pontapés, devido a esse meu serviço. Ok, E eu Francisca. queria, uma posição aí dos senhores para ver o que pode ser feito isso. Ok, Francisca, obrigada pela sua participação, pelo seu depoimento aqui. Bom, é um caso como vários que a gente já ouviu, como na matéria a gente tinha um relato. Agora eu pergunto, doutor Felipe, as empresas, elas têm que apresentar uma série de pré-requisitos para poder se enquadrar dentro das normas que exige a licitação. As empresas que mantiverem funcionários ou ligação com pessoas que façam esse tipo de abordagem ostensiva, elas podem ser punidas? Podem ser punidas tanto a empresa quanto a própria pessoa que comete esse tipo de coisa, inclusive penalmente e civilmente pelos atos que cometerem. Sim, né? O que a telespectadora está falando, que foi recebida com agressividade, né, socos e pontapés, ele pode responder, né, penalmente e civilmente. A empresa também pode, inclusive, ser cassada a permissão ou suspensa, dependendo do caso, né? Hoje, doutora Luísa, o que é feito por parte das empresas que estão organizadas, que querem ver o mercado regulamentado com situações como essa? Bom, primeiramente, Fernanda, nós temos que analisar o fato narrado pela telespectadora. Pelo que ela disse, nas próprias palavras delas, não eram empresas funerárias. São agentes funerários. São pessoas que ficam intermediando, especulando sem autorização, para buscar também a comissão pela indicação do serviço. Mas o senhor concorda Como que a a partir própria do telespectadora disse, guardinhas. Ela disse na palavra dela. Então, as empresas não podem receber nenhum tipo de violação de sua imagem em função de ação de terceiros. Agora, esses guardinhas, como o senhor colocou, ou esses, como ela chamou de papa de fundos, eles só existem e só trabalham dessa maneira porque recebem uma comissão de alguém. Quem paga? O sindicato recomenda a todas as empresas que são filiadas a eles, e para que você fique sabendo, são 12. Ou seja, das 30 propaladas, tem 18 que não são filiadas ao sindicato. Das 12 empresas filiadas ao sindicato, o sindicato recomenda para não pagar, para não dar nenhum tipo de comissionamento e deixar a família livre. Agora, só pode ser sanada essa circunstância com uma atuação do governo, com a atuação do poder público. De que forma, doutor Com Luiz? uma central de atendimento ao usuário. 24 horas por dia, sábados, domingos e feriados. Como é que funcionaria essa central? Essa central, a família, qualquer pessoa, ao perder um ente querido, procuraria a central. Na central, ele teria o relacionamento, a relação das funerárias autorizadas, permitidas, com o telefone. Funciona essa central de óbito em Goiânia, aqui a 180 quilômetros de Brasília. Mas uma vez que pela licitação, se o senhor me corrija se eu estiver errada, só vão poder funcionar, abrir suas portas aquelas empresas que estiverem regulamentadas, uma lista telefônica resolveria isso, não? A família, o ente querido, parente direto, que perde o ente querido, é o parente direto que tem que dar as providências. Ele está emocionalmente fragilizado. Ele tem que receber a tutela do poder concedente para ajudá-lo a resolver os problemas. Ele não tem condição de linha de raciocínio. E essa livre concorrência é, a meu ver, o ponto falho de toda a sistemática. Por quê? Porque eu não vou decidir, eu tenho 24 horas para sepultar meu ente querido e não vou decidir em 36 horas fazendo concorrência de preço, leilão de preço. Ok, vou registrar agora a participação de um telespectador. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, é o Pedro, Tabatinga Norte. Pois não, Pedro, rapidinho. É possível fazer um sepultamento particular, se envolver funerária? Porque é muito difícil fazer um contrato com funerária, né? Eu quero saber se é possível fazer eu mesmo enterrar um ente querido meu. Não tem intermediação, é isso? Exatamente. Ok, obrigada pela participação. Bom, como é que fica isso? A pessoa compraria a urna, compraria o caixão e cuidaria de todo o resto? Faria o próprio transporte? A Constituição Federal e a Lei Orgânica do Distrito Federal diz quais são os transportes públicos. De acordo com a pergunta do telespectador, o que aconteceria? Qualquer pessoa pode pegar uma van e sair transportando passageiros, fazendo lotação. Então, o serviço, o poder concedente, é que normatiza e que tem que fixar as regras. Então, só pode ser feito por intermédio de uma funerária, doutor Felipe? Não, na verdade, a
a funerária tem todas as condições para poder acompanhar. Mas se ele quiser fazer particular, ele pode fazer também, desde que ele cumpra todos os requisitos e exigências legais. Ok, tá a resposta então para o Pedro. Bom, a gente volta daqui a pouco para concluir o debate de hoje. Até já. Ações finais dos nossos convidados. Eu começo chamando o doutor Aloysio Rezende, representante do Sindicato das Funerárias. Doutor Aloysio, suas considerações. Eu não concordo com a posição do Dr. Felipe quando diz que qualquer pessoa pode fazer. A pessoa em 48 horas, em 72 horas, um óbito não consegue atender às normas de vigilância sanitária para trasladar um cadáver em qualquer lugar de Brasília ou do Brasil. Em segundo lugar, nós gostaríamos de reiterar esse pedido nosso de colaborar. O sindicato faz aqui ao telespectador, à população de Brasília, uma proposta de fazer uma parceria. Isso não significa cartelização e máfia, porque nós defendemos a tarifa fixa, nem mais e nem menos. A tarifa de luz é fixa, a tarifa de água é fixa, a tarifa de transporte é fixa. Então nós propomos montar uma central de óbitos, colaborar com o governo do Distrito Federal na montagem de uma central de óbitos para regularizar o serviço funerário de Brasília. Ok, doutora Aloysio. Doutor Felipe, suas considerações. Bom, essa possibilidade que ele falou, realmente a pessoa pode fazer desde que cumpra os requisitos legais e formais, né? Isso eu deixei bem claro, né? Eu quero colocar que a licitação justamente é para assegurar à população o fiel exercício de regulamentação e de fiscalização a essas funerárias, né? Para que a população tenha mais segurança. O governo do Distrito Federal está trabalhando nesse sentido. E quero colocar um site que está disponível, né? O edital, que é o www.ceas.df.gov.br. Para quem quiser, o edital está disponível nesse site. E quanto à sugestão do Aloysio, com relação a uma central telefônica, nós já temos a ouvidoria do Distrito Federal, que é o número 156. Quem quiser fazer qualquer denúncia, nós já temos esse serviço. Agora, nesse 156 não tem cadastradas as empresas que funcionam corretamente. Não, ainda não existiu o cadastramento. O cadastramento vai ocorrer. Eu digo, qualquer denúncia que exista dentro do Distrito Federal pode ser feita através desse número. Okay. Só para deixar claro, um segundo. A ouvidoria é para denúncia, a central é para atendimento. Tá certo, é antes do fato. Ok, nosso tempo está acabando, o nosso debate termina aqui. Eu agradeço a presença do chefe do Departamento Jurídico da Secretaria de Ação Social, Felipe Ferraz, e do do assessor do Sindicato das Funerárias, Dr. Aloysio Rezende. Agradeço também a participação das pessoas que ligaram aqui para o Cidade Viva. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Jardineiros que foram impedidos de trabalhar no cemitério Campo da Esperança continuam prestando serviços normalmente. Há um mês do dia de finados, as famílias temem pela falta de conservação dos túmulos. A decisão judicial proibiu, mas eles continuam trabalhando nos cemitérios do Distrito Federal. São jardineiros autônomos que recebem das famílias, em média, R$30 para cuidar dos túmulos dos parentes enterrados. Enquanto não fechar as portas, nós estamos dentro. Estamos obrigados. Nosso trabalho é esse, nós não estamos roubando, estamos trabalhando honestamente. A família Baraúna lamenta a decisão da justiça e teme pela conservação do túmulo onde estão enterrados o pai e o avô. A gente pensa que quer manter arrumado, né? Assim, se vem uma empresa ou não, eu acho que tem que olhar os dois lados, ver o que a empresa tem a oferecer, ver como é que vai fazer com essas pessoas também, se não vão ficar sem emprego. E daí ver a melhor forma para todo mundo, para que os entes queridos da gente continue, né, sendo cuidados, aqui no caso o túmulo, e para que as pessoas também tenham o ganho delas, independente de ser diretamente com a empresa ou não. O jardineiro Francisco Vieira
cuida de 30 túmulos, entre eles o da família Baraúna, e também lamenta perder o único emprego. A gente vai se reunir aí e ver se consegue ficar, né? Procurar os direitos aí, né? Se tem algum direito, né? E ver se fica trabalhando, né? Porque a gente vive desse trabalho aqui, né? Aí a gente tem que lutar por ele, né? A decisão saiu depois de 2 anos de luta na Justiça. Em 1999, a Associação dos Jardineiros entrou com mandato de segurança contra uma determinação da Secretaria de Ação Social. Nesta semana, a terceira turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o recurso de apelação pedido por 56 jardineiros. Os juízes alegaram que os profissionais trabalham a título precário, ou seja, não são concursados e não têm nenhum tipo de contrato. Com isso, nem a família, nem o jardineiro possuem garantias do trabalho prestado. Os juízes criticaram o estado de conservação do cemitério e sugeriram que a falta de profissionais para cuidar dos túmulos fosse resolvida com a realização de concurso público. Os trabalhos específicos em túmulos, isso poderá ser feito por jardineiros numa contratação feita diretamente pelas famílias, disciplinadas pela empresa. Então não há necessidade de concurso público para esse tipo de serviço, que não é um serviço básico, necessário e imprescindível, não é uma coisa controlada pelo poder público, e sim facultado às famílias.